Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Fazendo aqui um rápido vídeo, tá certo? De continuidade aqui do nosso Ford Del Rey Ghia 1991 AP 1.8 a gasolina. Tinha prometido aí nos vídeos anteriores falar um pouquinho também da parte interna deste carro. Deixando aí para vocês que quiserem continuar recebendo esse conteúdo, basta apenas se inscrever no canal, ativar o sininho e pode seguir também no Instagram, Garagem do Rofré 1, numeral 1 no final, tá certo? O que é que acontece? Já era para ter sido feito esse vídeo, mas aqui onde estou no interior do estado, a temperatura caiu relativamente essa semana e eu que sofro com rinite alérgica, termino aí sendo acometido por alguns desconfortos, dentre eles a diminuição da capacidade vocal, tá certo? Então, não iria nem estar fazendo esse vídeo hoje, tá bom? Eu vou explicar para vocês o porquê estou fazendo, mas voltando, posso dizer aí que vocês podem se inscrever aí no canal e também nos acompanhar no Instagram. Nós estaremos publicando sempre conteúdo sobre os nossos carros, tá certo? E também colocando algumas novidades aí à venda, como seria o caso, inclusive, deste Del Rey. Eu que noticiei já alguns vídeos atrás a possibilidade de venda deste carro, tá certo? O Del Rey, que é um carro que para mim acho lindo, coloquei isso no vídeo também. Coloquei o que eu não gosto do Del Rey, tá certo? Em alguns vídeos passados também, posso falar até um pouquinho mais aqui neste vídeo, rapidamente. Mas o que é que acontece? Esse carro não chegou, gente, a ser anunciado em nenhum veículo de comunicação. Vocês não vão achar aí em canto nenhum anúncio desse Del Rey, nem tampouco aqui no YouTube ou nosso Instagram, tá certo? Mas uma pessoa que já tinha comprado um carro conosco, que se revelou inclusive bem satisfeito com a aquisição, eu mantive um contato com ele ontem e nós terminamos a chegar. Ele fez uma proposta, nós chegamos a um denominador comum, a um entendimento, e ele comprou o Del Rey, tá certo? Então é o segundo carro que ele está adquirindo aí na nossa mão, tá bom? Então, por conta disso, eu estou antecipando esse vídeo, ainda um pouquinho rouco, mas é um vídeo meio que até para a gente de despedida do carro, né? Muito embora esse carro está sendo adquirido por um colecionador aqui do estado da Bahia. Então o carro vai ficar no acervo do nosso estado ainda, tá certo? Mas alguns carros, obviamente, podem nos ser ofertados, a gente não vai ter interesse em venda. Outros, como foi o caso do Del Rey, eu já tinha colocado essa possibilidade, a gente de repente pode receber alguma proposta, alguma oferta e tá chegando a vender o veículo. Claro que a gente sempre procura tratar todas as pessoas com muito respeito, muita educação, mas a gente vai estar priorizando a resposta daquelas pessoas que realmente tenham um conhecimento mais apurado do que é um bom carro antigo ou neocolecionável, tá certo? Ou pessoas que estejam, obviamente, tratando com seriedade todo esse trabalho aí que é desenvolvido não só por mim, mas por uma série de colecionadores aí por esse Brasil afora, tá certo? Então, vamos lá pro vídeo, tá bom? O Del Rey Ghia, pessoal, essa versão, ela que representa, eu vou filmar também o carro um pouquinho por fora, ela que representa aí a segunda geração dos Del Reys no Brasil. Falei no vídeo anterior que a primeira geração, que foi de 1981 a 1984, ela veio apenas nas versões prata e ouro, que representava, claro, um avanço tecnológico frente, inclusive, ao Galaxy Landau, que foi produzido até 1983, embora o Del Rey não foi um sucessor direto do Galaxy Landau. O Galaxy não é pai do Del Rey. Se alguém tem que assumir a paternidade do Del Rey, se fosse fazer o exame de DNA aí, o nome ia sair Corcel e não sairia Landau, tá certo? Muito embora o Del Rey terminou na sua história de assumir um pouco o papel do Ford Landau frente aos clientes da Ford, que estavam teoricamente órfãos com o encerramento da produção do Galaxy, tá certo? Então, Rafael, o que é que esse Del Rey, quando foi a segunda geração? Segunda geração de Del Reys, de 1985 a 1991, este carro, produzido em 91, foi o último ano de produção do Del Rey no Brasil, tá certo? E ele, inicialmente, de 85 a 88, é equipado com motor CHT 1.6 e de 89 a 91, com o casamento entre Ford e Volkswagen, batizado de Auto Latina, o Del Rey já veio a receber os motores APs de 1.800 cilindradas. E como estamos falando de motor, eu vou filmar aqui um pouquinho do motor deste veículo,
tá certo? Até como um registro aqui, talvez não de despedida, de não mais ver o carro vai estar aqui muito próximo, teoricamente, mas daqui mesmo da nossa garagem. Então esse motor 1.8 AP, ele equipou esse carro de 1989 até 1991, quando foi o encerramento da sua produção. Esse carro, como eu falei aqui nos vídeos anteriores, que recebeu um banho de tinta por fora, por conta de alguns arranhões que se tinha na pintura e por conta de algumas orientações também de que a tinta nova não casaria com a tinta antiga. Então esse carro ele foi feito um banho de tinta, tá certo? Mas foram conservados aí todos os seus detalhes de originalidade, como os adesivos aqui de manutenção. Então aqui também as suas plaquinhas aqui, as suas plaquetas, né, da Ford. A numeração também do veículo está aqui, junto com adesivos também da Auto Latina e da própria Ford ali, como faz a recomendação dos seus lubrificantes e peças Motorcraft, tá certo? Tudo muito original. Essa acústica também aqui, esse forro acústico do capô também original. Ainda falando de motor, eu tinha postado no vídeo anterior sobre um teste, uma espécie de teste, né, de consumo desse veículo, que foi abastecido em primeiro toque de bomba com gasolina comum e consumido todo o combustível até que acendesse a luzinha de reserva. Lembrando que esse carro ele possui um tanque de combustível segundo manual, capacidade de até 50 litros, mas que todo esse consumo depende de algumas variáveis. Tá certo? Esse carro que integralmente utilizado com ar-condicionado, média entre cidade e estrada, deve ter feito algo em torno de 8,5 km com 1 litro de gasolina comum. Mas tudo isso tem as variáveis que falei, que é da pressão da bomba, ou seja, quanto combustível efetivamente chegou até o tanque, quanto combustível efetivamente ficou na reserva, a forma, claro, de direção de cada um e também a qualidade do combustível que foi abastecido. Tudo isso vai interferir um pouco no consumo, mas eu particularmente nunca achei o Del Rey um dos carros símbolos de economia, não que seja um carro inviável para se rodar no dia a dia. Em relação aqui à parte interna, que é o complemento do último vídeo, a Ford com esse carro em 1991, ela já enfrentava concorrentes muito fortes, como por exemplo o Volkswagen Santana, como o Chevrolet Monza também, que já trazia uma reestilização em 1991, e o Fiat Tempra também, que já chegava aí ao mercado, com valor à época até um pouco mais alto que o do Ford Del Rey, sua versão topo de linha, mas que ainda assim apresentava uma concorrência. Mas eu estou focalizando bem nessa porta para que se observe não só a integralidade e originalidade desse veículo, mas também o requinte que a Ford utilizava na produção desses carros até o último ano da sua fabricação. Rafael, hoje você acha este acabamento e esta qualidade de tecido em veículos, sobretudo nacionais? Não conheço. Se vocês conhecerem, pode postar aí no grupo, mas não conheço, sobretudo em carros que estariam hoje equiparados ao padrão do Del Rey à época, tá certo? Não conheço. Então esse acabamento aí a Ford tinha muito cuidado, muito zelo. Em relação aqui ao painel, era um painel muito completo para a época. O carro que já vinha aí equipado com contagiros, vinha equipado também com pressão de óleo, marcador obviamente de combustível, a amperagem da bateria e também a marcação de temperatura, tá certo? Além obviamente do velocímetro e os seus odômetros. Esse carro que não tinha computador de bordo, como se tem hoje, mas que tinha algumas indicações no painel, por exemplo aqui a indicação de que a nossa porta está aberta quando ligo a chave, tá certo? Essa reservinha, muita gente pergunta, Rafael, e o Del Rey acende luz de reserva quando já está terminando o combustível? Se o seu não acende, procura um eletricista, procura um profissional, porque ela tem que acender, a luzinha amarela ali, tá certo? À medida que o combustível ele vai subindo, tá certo? O marcadorzinho ele vai subindo, obviamente a luz apaga.
Esse carro, que era a versão mais completa do Del Rey na época, ele trazia também alguns acessórios e equipamentos bem interessantes. Ele tinha aqui no painel a possibilidade de se regular a intensidade da luz no painel, tá certo? Aqui você tinha os faróis de milha e aqui você tinha também o desembaçador traseiro, que quando acionado ele vai acender a sua luzinha também, tá certo? De indicação. Então, esse carro já trazia esses equipamentos que são bem interessantes. Rafael, o que mais esse carro oferecia à época? Bom, antes de adentrar aqui ao conforto do veículo propriamente dito, esse carro ele trazia esse equipamento aqui que era bem interessante também para a época, que era conhecido como reloginho de padrão aviação, aonde ele marca aqui a hora, ele vai marcar também aqui, cadê meu Deus? Aqui para você fazer o ajuste de hora e data, eu não me recordo exatamente aqui, sim, aqui ele sai da hora, ele vai aqui para a data e também ele tem um cronômetro funcionando perfeitamente, tá certo? E claro, as luzinhas aqui de cortesias também, que esse carro tinha à época e que todas estão aqui funcionando, tá certo? O acabamento aqui, forro de teto, era em materiais da melhor qualidade que se poderia ter no mercado nacional à época. Esse carro que tinha um itemzinho de conforto aqui que está muito bem conservado e original, que é esse espelhozinho aqui de cortesia. Trazia também o som original de fábrica, toca-fitas Ford, auto-reverse, que na época era algo que não era tão comum, você ter um toca-fita auto-reverse. Eu me lembro muito bem, eu peguei esse tempo desses toca-fitas, que na época, inclusive, o pessoal tinha muito receio com roubos, né? Com roubo de som, roubo de toca-fita, eu me lembro muito bem desse período. E o que mais esse carro trazia, Rafael? Bom, esse carro trazia aqui vidros elétricos, nesse caso aqui somente na dianteira, porque esse carro ele não são 4 portas, o Del Rey que tinha também a opção de 4 portas, esse carro são 2 portas, tá certo? Ele trazia aqui os retrovisores elétricos, que são acionados através deste botão, através da chave seletora, que funciona também perfeitamente.